E o Elon Musk deu uma entrevista alguns dias atrás, dizendo que, ironicamente, todas as teorias da conspiração que envolviam o Twitter se comprovaram verdadeiras. O episódio de hoje é mais um tema polêmico e que também foi visto como teoria da conspiração por muita gente ou simplesmente desinformação, e trata a respeito da Covid-19 e de como o Twitter, durante toda a pandemia, ajudou a manipular o debate público e fazer prevalecer a versão oficial e a versão aceita pelo viés político de esquerda. E foi revelado nessa nova thread do Twitter Files que o governo americano pressionou ativamente as redes sociais e o Twitter para moderar conteúdo relacionado à Covid-19 e também a forçar a goela abaixo a versão oficial. O autor mostra que isso aconteceu em ambas as administrações, tanto a do Trump quanto a do Biden. Durante a do Trump, que foi no início da pandemia e não muito era conhecido a respeito dela, o foco em todas as reuniões que eles tiveram com os principais representantes ali das redes sociais mais influentes era evitar discursos conspiratórios, como foi aquele das torres 5G estarem espalhando Covid, ou coisas que pudessem gerar comportamento de pânico e de violência, como foi a corrida às lojas por alguns itens que as pessoas alegavam que iriam terminar por causa da pandemia, como foi aquele caso do papel higiênico. Durante o governo Biden também teve extrema relevância o tema, até porque era o auge da pandemia e foi ali que começou a vacinação, acho que no segundo ou terceiro mês de governo. E o foco mudou para bloquear e moderar conteúdos de contas influentes nas redes sociais que eram anti-vacinas e de forçar políticas pró-vacina e propaganda pró-vacina. Uma das contas que era um dos maiores representantes ali dos anti-vacinas era essa daqui, do Alex Berenson, que era um ex-repórter do New York Times e escreveu alguns livros. E ele era uma pessoa que tinha muitos seguidores e ativo propagando ideias contra a vacina. O Biden, em algum momento de 2021, deu um discurso e responsabiliza as redes sociais pelas mortes que vinham acontecendo por causa da Covid-19, já que eles não moderavam com rigor os conteúdos que eles chamavam de desinformação. E por causa desse conteúdo, ele dizia que as redes sociais eram responsáveis pelas muitas mortes que vinham acontecendo, que é uma ideia absurda, mas não vou entrar nesse mérito. O que acontece é que depois desse discurso, 2 horas depois, a conta de Alex Berenson no Twitter é suspensa. E 1 mês depois a conta simplesmente é excluída da plataforma. O Alex entra com um processo contra o Twitter e nesse processo legal o Twitter é obrigado a mostrar alguns arquivos internos, como esse aqui, que é uma conversa no Slack, mostrando evidências ali que o governo tinha influenciado diretamente nessa suspensão e na exclusão da conta dele. Outra evidência de que o governo tinha feito isso durante todo esse período de pandemia foi esse resumo de reuniões com a Casa Branca, que foi criada por uma funcionária do Twitter, que era líder de políticas públicas nos Estados Unidos, que mostra que em algumas reuniões o time do Biden expressava nervosismo em direção ao Twitter. As palavras que eles usam literalmente é very angry, então muito bravos. Porque o Twitter, segundo eles, não estava agindo da maneira correta na questão de moderação de conteúdo. E eles achavam que o Twitter deveria ser mais agressivo em inibir todas as versões a respeito da Covid-19 que não fossem as oficiais. Essas evidências, entre outras, mostram, segundo o autor, que existia ali uma pressão e influência direta do governo na moderação de conteúdo relacionado a esse tema. Isso causou um grande problema para o público em geral, que se viu privado ali de informações legítimas, simplesmente porque elas não estavam alinhadas com a do governo. Então, contas de doutores, posts de experts, estudiosos, que eram legítimos, usavam dados e fontes legítimas, foram ou bloqueados, ou receberam um label de desinformação, ou foram até expulsos da plataforma, simplesmente porque não estavam de acordo com o que era permitido, com o discurso, a narrativa permitida. Essa moderação de conteúdo, como o autor mostra, tinha 3 grandes problemas. O primeiro é que grande parte desse conteúdo era encontrado por bots, então era feito de maneira automatizada. E ele mostra que temas complexos que envolviam a Covid e tão técnicos, que dependem de dados,
acabavam não sendo julgados de maneira correta por essas automatizações. Outro grande problema é que grande parte do conteúdo também que era revisado por humanos era feito por empresas asiáticas terceirizadas que tinham pessoas contratadas só para ficar ali lendo e usando uma guia que era provida pelo Twitter para julgar se aquela informação era desinformação ou não, de acordo com os guidelines ali que eles recebiam. E o terceiro grande problema é que grande parte das decisões, no final de tudo, acabava sendo subjetiva e do alto escalão ali de executivos do Twitter. E não só isso, até mesmo essas guidelines que eram criadas para enviar e ajudar aquelas empresas terceirizadas que iam fazer a leitura do conteúdo, eram criadas, alimentadas por esses executivos. E também os bots. Os bots recebiam as informações que eles deveriam buscar de um executivo, de um ser humano. Então, no final, era muito viciado o processo e era extremamente subjetivo. E como a gente já viu em outros episódios, e nesse ele menciona de novo, grande parte do Twitter tinha um viés político de esquerda, assim, dominante. Então, as decisões que eram tomadas nessa moderação de conteúdo, infelizmente, caíam tudo dentro de um viés. O autor, então, mostra alguns casos que exemplificavam essa moderação de conteúdo enviesada dentro do Twitter em relação à Covid-19. O primeiro deles é esse do Martin Kulldorff, que é um epidemiologista da Harvard Medical School, que tweetou dizendo que não era científico afirmar que todas as pessoas deveriam ser vacinadas, assim como não era científico afirmar o oposto, que nenhuma pessoa deveria ser vacinada. Essa era uma visão legítima e aceita por muitos governos pelo mundo, mas como não era alinhada com a versão oficial do governo americano, nesse e-mail vocês podem ver que houve discussões dentro do Twitter a respeito desse tweet, se ele tinha violado ou não as políticas da empresa, e no final decidiram colocar um label de misleading, que é o mesmo que dizer que aquele conteúdo pode levar a conclusões erradas ou é errôneo, e limitar o tweet proibindo comentários, proibindo likes e proibindo retweets. Outro exemplo bem irônico foi dessa conta que tweetou ali com dados oficiais do CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention, o órgão oficial americano durante toda a pandemia, para fornecer informações a respeito, dizendo que de 2021 em diante, a principal causa de morte infantil não era a Covid-19, e sim outras doenças. Esse tweet então foi encontrado por um bot, passou por uma revisão manual e eles decidiram que também era um tweet errôneo, com desinformação, e colocaram o mesmo label que colocaram do autor, limitando os likes, proibindo comentários e proibindo retweets. Ironicamente, como vocês podem ver aqui, esse tweet era a resposta a um outro tweet que sim tinha desinformação, que afirmava que de dezembro de 2021 em diante, a principal causa de mortes infantis era a Covid-19. E essa conta utilizou fonte oficial, dados oficiais, para desmentir aquilo. Porém, foi taxada como uma conta mentirosa e a outra permaneceu lá como propagando ideias verídicas. Outro caso que é bem relevante, e se vocês seguem a conta no Twitter do Peter Sweden, que vem denunciando esse caso há muito tempo e agora ele vem se confirmando verdadeiro, foi casos relacionando ataques cardíacos em jovens homens da idade de 16 anos a 39, relacionadas com a vacina de RNA mensageiro. Essa conta também de um médico tweetou resultados de um estudo que fazia essa correlação e recebeu também um label de misleading e as mesmas restrições das outras contas que eu já mencionei. Essa conta de um médico também chamado Andrew Boston levou acho que 5 strikes e foi simplesmente expulsa da plataforma. Um dos strikes que ele levou foi esse caso, desse tweet, que também divulgava resultados de estudos que faziam correlação entre a vacina de RNA mensageiro e efeitos colaterais que ela causava. Depois que ele foi expulso da plataforma, ele resolveu pegar um advogado e entrar com uma ação contra o Twitter para reaver a conta dele. A empresa, então, fez uma auditoria, reviu todos os tweets onde ele tinha levado strikes e decidiram que dos 5 tweets, dos 5 strikes que ele levou, apenas um era legítimo. E esse um tweet que eles consideraram o strike legítimo foi um tweet que dizia que a gripe era mais letal do que a Covid-19.
e que, apesar de ser verdade, o tweet alegava que aquilo ali era uma narrativa nociva à narrativa oficial. Acaba que a conta desse médico fica suspensa por meses aí até ele poder acessá-la novamente. Outro tweet emblemático que mostra como o Twitter estava comprometido, não com a verdade, mas em seguir ficar alinhado com a versão oficial, é esse tweet do Trump, que estava basicamente ali dizendo adotando uma postura otimista e dizendo para as pessoas não terem medo do Covid. Dentro do Twitter, a reação a ele do Jim Baker, que é aquele ex-agente do FBI que a gente viu aqui, que foi responsável pela investigação em 2016 contra o Trump, acusando ele de ter usado hackers russos nas eleições, e também foi investigado 2 vezes por vazamento de informação, e que trabalhava no Twitter e também tentava ali ativamente influenciar pró-agências do governo de inteligência. Ele insistiu que esse tweet do Trump era uma violação da política do Twitter e que alguma ação precisava ser tomada em respeito a ele. E foi preciso o Yoel Roth bater o pé e dizer que não, que o otimismo não era desinformação. Ser otimista a respeito de algo não significa desinformação, e aquele tweet não era uma violação. Outro tweet, não um tweet, mas uma resposta do Twitter a um usuário, que foi emblemática também, foi uma resposta àquele tweet que eu mostrei antes, que usou dados oficiais do CDC para rebater um tweet mentiroso. O Twitter respondeu a esse usuário dizendo que estava dando preferência a moderar conteúdos que tivessem o potencial de aumentar a exposição ou a transmissão do vírus. Então não importava se a versão, se o conteúdo, se a informação era legítima e verdadeira. Importava se ela não tinha o potencial de causar coisas que ferissem a política oficial do governo. Então todas as visões que desafiavam essa política oficial ou que falavam coisas verdadeiras, informações que eram úteis para o público, eram suprimidas. Cara, o autor termina questionando como poderia ter sido a pandemia se as redes sociais e o Twitter incluso não tivessem agido dessa maneira e se o governo não tivesse limitado as informações que as pessoas tinham acesso para impor uma versão que esse grupo de pessoas acreditava que era correta e a melhor para a sociedade. Talvez a pandemia não tivesse sido o problema que foi, talvez tivesse sido um problema muito menor, não. Mas pelo fato de que o governo limitou a possibilidade das pessoas de se inteirar a respeito do assunto e agir de acordo com o que elas acreditavam ser a decisão correta, a gente não sabe e a pandemia foi o que foi. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter visto mais esse vídeo. Por favor, se inscreva, deixe um like, comentário aí. Feedbacks são muito bem-vindos. Viva a liberdade, tamo junto.